Olá, muito boa noite a todos. Boa noite, Concórdia, boa noite, região, todos os municípios do Alto Uruguai Catarinense. É muito bom estar aqui com a Unimed em Concórdia, diretamente na sua casa, na sua telinha, no seu smartphone. Sejam bem-vindos a uma live muito especial. E a gente já começa quente, já começa com uma grande frase que você já deve ter visto em vários painéis outdoors instalados na nossa cidade, na nossa região. As limitações não nos impedem de dar e receber amor, o preconceito sim. É com esse foco, com essa intenção, que nós iniciamos a partir de agora a nossa transmissão ao vivo da Unimed em Concórdia, na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E para isso eu não estou sozinha. Eu sou só uma peça importante dessa transmissão, mas elas são as principais convidadas, as pessoas que vão nos orientar e abrir os nossos olhos, o nosso coração em relação à conscientização, sim, mas principalmente ao respeito e à prevenção quando a gente fala do assunto deficiência intelectual e múltipla. Vamos conhecer as nossas convidadas de hoje? Nós estamos ao vivo no dia 26 de agosto de 2020 e agora pontualmente são 8 horas da noite e 4 minutos. E para iniciar, eu quero convidar a nossa querida doutora Caroline de Oliveira Pinto, a nossa médica, que está com a gente nessa noite, para falarmos um pouquinho mais sobre todos os assuntos que envolvem a prevenção da questão da deficiência. Doutora Caroline de Oliveira Pinto, que é ginecologista obstetra e é médica cooperada da Unimed em Concórdia. Boa noite, doutora Caroline. Boa noite, Karine. Boa noite a todos. Estão me escutando direitinho? Tá tudo certo? Seja bem-vinda à nossa transmissão, que hoje Obrigada. conta com outras pessoas também especiais, não é, doutora Caroline? Uma turma hoje. Olha, hoje a equipe está em peso, só profissionais extremamente gabaritadas. Isso mesmo, profissionais especialistas no assunto em relação ao cuidado, à prevenção, aos tratamentos, todos eles relacionados à questão das deficiências intelectuais e múltiplas. Gente, vamos convidar agora as demais pessoas e profissionais que convidamos para essa live. Vamos colocar aqui com a gente, então, a Viviane Frigo, que é psicopedagoga e também diretora da APAI. Boa noite, Viviane, seja bem-vinda à nossa transmissão. Boa noite a todos. Karine Duza, boa noite. Obrigada pelo convite. Estão me ouvindo direitinho? Sim, tudo certo. Seja bem-vinda, então, a Viviane, que é nossa diretora da APAI. Gente, a APAI é uma entidade reconhecida, que faz um excelente trabalho, mas hoje a gente vai um pouquinho mais além de tudo que eles realizam para compreender um amplo trabalho, como elas dizem, né? Até anotei aqui, ó, a questão da cultura educacional. A gente vai conhecer, vocês vão entender um pouquinho melhor tudo isso. Lindo trabalho da APAI. Para acompanhar a Viviane, nós também temos aqui a Edileia. A Edileia também faz parte da equipe da APAI, e nessa noite a Edileia traz uma experiência para a gente de neuropsicopedagogia, não é, Edneia? Seja bem-vinda, querida. Boa noite, Karine. Boa noite a todos que nos assistem, em especial aos meus colegas da APAI, familiares e usuários da APAI. Obrigada pela sua presença aqui, mas temos mais, temos mais parceiros, pessoal, porque a Unimed é constituída de grandes parcerias, não é, doutora Caroline, em todas as áreas. E quando a gente fala de responsabilidade social, de medicina preventiva, de viver bem, a gente tem grandes nomes e grandes parceiros. Então, além da PAI nessa noite, nós convidamos a Reabilite, que está com a gente nessa noite através de duas grandes profissionais, a Letícia, que está aqui também com a gente, Letícia Lorenzetti, que é fisioterapeuta e é responsável pela clínica Reabilite. Boa noite, Letícia, seja bem-vinda. Boa noite, Karine, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tudo bem, meninas? Obrigada pela companhia também nessa noite.
Muito obrigada a você pela participação, Leti. Seja bem-vinda a essa experiência da Unimed e também a Jennifer Heck. A Jennifer, que é psicóloga e também faz parte do time, da equipe da Reabilite. Jennifer, bem-vinda também à nossa transmissão. Muito obrigada, Karine. Boa noite a todas. Boa noite, meninas. Tomara que seja uma noite bem agradável para a gente discutir esse tema que é bem importante. Será sim, com certeza, porque nós estamos em plena Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e é por isso que as meninas aqui da PAI, né, as nossas colegas, estão com esses lenços laranjas. Vivi, conta pra gente, então, qual é o motivo disso, né, por que vocês estão vestidas assim, e se realmente estamos num mês de conscientização. Então, o agosto laranja é um mês de conscientização, mas como a gente fala, a prevenção de deficiências, ela deve ocorrer o ano todo. Então, é um mês alusivo, mas que deve ser lembrado o ano todo. Muito bem, estou te ouvindo com um pequeno delay, mas não tem problema, tá, Vivi? Todas nós, né, meninas? A gente consegue te ouvir muito bem, bem tranquilo. Bom, vamos começar o nosso debate, a nossa construção de ideias aqui nessa noite, ao vivo pela Unimed. Já estamos com mais de 40 pessoas participando com a gente e muitas pessoas já dizendo aqui, ó, deixando seu boa noite, como, por exemplo, a Marli nos diz, né, boa noite a todos. A Eliane está ao vivo com a gente. A Graciele, várias pessoas, vários amigos da Unimed, da APAI e da Reabilite nos acompanham nessa noite, porque hoje nós realmente estamos aqui para apresentar e trazer para a sociedade, para toda a comunidade, uma visão diferenciada sobre esse trabalho, essa abordagem que vocês, profissionais especialistas, fazem no que se refere às deficiências intelectuais e múltiplas. A gente vai começar agora com a doutora Carolina. Carolina, então explica para a gente um pouquinho sobre como médica, né, como médica representando os demais médicos da Unimed, como que é realizado esse trabalho, esse cuidado, né, isso tudo dá para se prevenir, a gente está falando então de uma prevenção primária, tenta explicar um pouquinho para a gente quando que tudo isso começa, esse cenário, né, é apresentado às famílias, então. Bom, Karine, a gente começa a prevenção das deficiências antes mesmo da mulher engravidar. A gente começa ainda numa consulta que a gente chama de consulta pré-concepcional, que é aquela consulta que a mulher faz ao seu ginecologista, ao seu obstetra, para planejar uma gestação. É a famosa consulta de planejamento familiar. Essa consulta ela vai incluir desde a anamnese, que é a entrevista que a gente faz com a paciente, que a gente pergunta histórico familiar, a gente questiona o uso de medicações. É muito importante a gente elencar fatores como a idade, como os fatores de risco que essa mulher já apresenta. E aí, para a gente poder planejar uma gestação saudável, a gente solicita uma série de exames de imagem, exames laboratoriais, principalmente, e muito importante, a gente tem que sempre levar em consideração também o fator masculino, né? Então, a gente tem que levar em consideração, questionar a tipagem sanguínea do pai, a consanguinidade, muitas vezes casamento entre famílias, a gente tem que questionar a idade materna, idade paterna, história prévia gestacional. Então, é uma consulta em que a gente faz toda uma varredura desse casal, já focando na prevenção de possíveis doenças infecciosas, doenças congênitas, genéticas hereditárias, que esse futuro concepto, esse futuro bebê possa apresentar. Muito bem, então é um trabalho que começa muito antes, né, de um possível, que deveria, na verdade, né, é indicado que se comece muito antes desse planejamento da gravidez, não é, doutora Carolina? Exatamente, o ideal é que antes mesmo que a mulher pare de se prevenir, que ela suspenda o uso do contraceptivo, que ela faça essa consulta, para que a gente possa, com alguns meses de antecedência, iniciar o uso do ácido fólico, que é muito importante para
prevenção das deficiências de fechamento do tubo neural, da coluninha do bebê, né, para que a gente já identifique alterações de tireoide que a gente precisa equilibrar, excesso de peso, diabetes, hipertensão, são todas doenças maternas que a gente precisa ajustar antes de liberar essa mulher para engravidar. Fazer toda uma varredura das vacinas, das imunidades adquiridas, para ver se está tudo em dia. E aí a gente inclui também o pai nas vacinas, né? Se a vacinação do casal está em dia, se o tipo sanguíneo é compatível, se essa mãe não é um RH negativo e esse marido um RH positivo. Então, são todas avaliações que a gente precisa fazer antes de liberar esse casal. O ideal é que essa consulta seja feita entre 6 e 3 meses da gente suspender a contracepção, para que a gente tenha tempo de reequilibrar todos esses fatores que podem interferir na formação do bebê. Uhum. Muito bem. Viviane, você pode contribuir com a gente em relação à APAE, né, nesse sentido, da importância da prevenção primária. Você colocava para a gente, né, Viviane, agora esta semana no grupo que nós criamos para conversar, né, sobre o que nós iríamos falar nessa transmissão, que a APAE, né, e até mesmo a Reabilite entram nesse trabalho todo quando se já tem um diagnóstico em relação às nossas crianças, né, em relação aos bebezinhos, às crianças, por isso dessa prevenção precoce. Então, quer dizer que a gente pode evitar. Viviane, conta pra gente, descreve na sua visão por que é importante nós, né, mães e também pais, termos a consciência de investigar, de estudar, de analisar, de consultar e realizar isso tudo antes mesmo de planejar. Eu não estou conseguindo ouvir a Viviane, meninas. Eu vou pedir que a Edneia contribua com a gente, então, Edneia, enquanto a gente faz a conexão com a Viviane, porque o trabalho é o mesmo, né? Estamos falando de um trabalho muito importante e precioso para vocês. Então, nós na APAE, a gente desenvolve já há muitos anos, em parceria com a Federação das APAES, um programa de prevenção de deficiências, o programa Prevenir, onde a gente desenvolve diversas ações no decorrer de cada ano, a fim de conscientizar a população que pode ser evitadas algumas deficiências, né, que estudos comprovam que 70% das deficiências podem ser evitadas, né? Então, isso também que a doutora falou, a gente vai nas escolas, a gente faz palestras em grupo de mães, faz divulgação através de folders, através da mídia social, né, orientando a população que tem como evitar, né, porque às vezes são medidas simples, mas que por falta de informação, né, as mãezinhas, o casal, quando decide engravidar, às vezes não sabe, né, então é melhor, né, você orientar, prevenir, né, e conseguir evitar, e, né, do que daqui a pouco, né, nascer a criança com a deficiência, né, sabendo que tinha-se uma medida, né, podia ter sido tomada uma medida a fim de evitar determinada deficiência. Muito bem, muito bem. Doutora Carol, a gente volta um pouquinho nesse assunto também da prevenção primária, porque é bem importante que fique fixado, né, para as pessoas que nos assistem nesse momento. Estamos falando, pessoal, da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E aqui com a gente estão profissionais da APAE e também da Reabilite, além da doutora Caroline, que é médica cooperada da Unimed em Concórdia, atua na nossa cidade. Bom, para que a gente possa fixar, a ideia é fixar, é fazer com que você perceba a importância da prevenção quando a gente fala de deficiências. Doutora Caroline, quais são os quadros que a gente encontra quando não há um planejamento? Quais são as surpresas durante a gestação que a gente pode encontrar? Ou, por exemplo, qual é o momento que a gente visualiza algumas deficiências, até mesmo dentro da própria gestação, que não foi anteriormente planejada ou estudada, como vocês vinham falando até agora?
Bom, Karine, em relação à parte laboratorial, geralmente a gestante, ela descobre a gestação já com 1 mês, 2, eventualmente até 3, numa gestação não planejada, o que acaba nos deixando muitas vezes 6 meses, né, já atrás do tempo que a gente poderia ter aproveitado no planejamento. E muitas vezes a gente vai descobrir, então, doenças da tireoide que estão descompensadas, algumas vezes a hipertensão, o diabetes, mas principalmente muitas doenças sexualmente transmitidas que têm alteração fetal, que causam malformação congênita. Essas doenças a gente vai descobrir nesses exames laboratoriais. A sífilis é uma doença sexualmente transmitida que nós vivemos um boom nos últimos anos de sífilis congênita, de sífilis neonatal, pela dificuldade de diagnóstico, atraso de diagnóstico, tratamento inadequado, muitas vezes a falta do tratamento do parceiro ou do diagnóstico do parceiro, e aí a gente tem que lembrar da participação masculina no pré-natal e nesse planejamento também, né? Então, muitas vezes as vacinas inadequadas, a falta de vacina, o atraso nas vacinas, tem algumas vacinas, como o exemplo da vacina da rubéola, que ela tem que ser feita pelo menos 3 meses antes dessa paciente engravidar, porque ela pode, se a vacina não pode ser feita no período gestacional. O uso de bebida alcoólica, o cigarro, drogadição e muitas medicações que a gente precisa ajustar antes que essa mulher engravide. Medicações da classe dos antidepressivos, medicações da classe dos antihipertensivos, que normalmente as pacientes usam algumas vezes até sem prescrição médica adequada. A gente precisa ter essa análise e precisa ser modificado isso, idealmente, antes que essa mulher engravide. Então, muitas vezes a gente vai fazer essa descoberta de gestação um pouquinho tardiamente e essa mulher já está usando algum período drogas, álcool, medicações que não deveria estar usando, que podem trazer algum prejuízo para esse bebê. Muito bem. Muito obrigada, então, por essas informações. Alguma de vocês quer complementar essa questão da prevenção primária? Viviane, vamos tentar ouvir você agora? Viviane, você me ouve? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estamos. Agora sim. Pode falar. Droga. Ah, tá. Então, assim, eu estava falando antes, desculpa, que caindo o sinal. Então, como a gente estava falando antes, a doutora falou da sífilis. Muito importante. Hoje, a gente tem muitos casos de prejuízos do feto devido a essa questão da sífilis. E que pode, né, doutora, ser um tratamento super básico, simples, para ser evitado esses prejuízos no feto, no bebê. Então, como eu falei antes, 70% dos 200 usuários que têm de anos de idade, essas deficiências poderiam ser evitadas com a prevenção. Por isso a importância desse nosso diálogo hoje sobre esse assunto tão importante para todos. E ela deveria, na verdade, como eu falei para a Karine essa semana, fazer parte nas escolas do próprio currículo. É A verdade. prevenção de deficiências a partir do nono ano deveria ser abordado. Muito bem.
Muito bem, pessoal. A gente conseguiu ouvir a Viviane em partes, né? Mas o contexto a gente conseguiu entender que a maioria, né, mais de 70% das doenças poderiam ser evitadas se houver a prevenção, né? Essa prevenção primária que começa mesmo antes da mãezinha ou do paizinho planejarem se tornar mães e pais, né? E se a gente tivesse essa questão da educação, uma cultura educacional que permitisse com que nós, né, aprendêssemos na escola a como evitar, a como cuidar, tivéssemos esse conhecimento, também com certeza teríamos resultados muito positivos em se tratando de prevenção. Mas meninas, agora a gente vai falar de um pouquinho, avançar um pouquinho mais a nossa conversa, né? Quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gravidez passou, a gestação aconteceu, doutora Caroline, algo não aconteceu como deveria, né? Ou uma intercorrência e permitiu com que uma deficiência surgisse. E às vezes ela não é nem visível, né? Na gravidez ela pode ser desenvolvida depois. Então a gente fala a partir de agora de um diagnóstico precoce, os primeiros sinais e os sintomas da deficiência intelectual, além dos atrasos cognitivos. E eu queria ouvir, né, para a gente começar nesse sentido de o que fazer, como identificar. Eu queria ouvir as meninas da Reabilite. Acredito que ou a Letícia ou a Jennifer podem nos ajudar em relação a esse diagnóstico precoce, né? Como identificar esse atraso no desenvolvimento das nossas crianças? É bebezinho? É assim que nasceu? O que acontece, meninas? Quem que pode me ajudar de vocês? Posso falar? Então, geralmente eles chegam sim com uma deficiência que é visível, né? Ou teve uma paralisia cerebral, ou vem com um atraso de fala, ou ainda não está caminhando, né? E porque a deficiência intelectual ela é imperceptível, né? Quando pequeninos, quando os bebês ainda, né? Então essa primeira infância que vai do 0 aos 3 anos, ela acaba não sendo visível, né? E aí quando chega ao profissional fisioterapeuta, fonoaudiólogo, ele deve observar muito quando a criança começa a repetir as mesmas falas, não apresenta uma boa coordenação, tem uma dificuldade em compreender o que está sendo pedido, né? Então, o fisioterapeuta lá pede para fazer um comando e ele não consegue desenvolver isso. Então, esses são os primeiros sinais de que algo está errado com o intelectual, com o cognitivo. Né, uma memória que é pouco não tão boa, né, por mais que esses são sinais que quando bebês, quando crianças a gente não presta muita atenção, né, mas ali a gente já começa a avaliar, né, se está tendo uma dificuldade ou não, se está tendo um atraso ou não. A importância de que chegue ao profissional da psicologia para ser feita essa avaliação, né. Então, esses sinais, eles são bem importantes e pertinentes que às vezes acaba passando, né, porque essa criança ou não está falando, o pai começou a falar mais tarde, está tudo bem, ou então ele vem, ele fala muito bem, mas quando você solicita um comando um pouquinho mais complexo, não responde, né, não tem uma resposta imediata, essa resposta vai vir tardia em outro contexto. Então, esses sinais são bem importantes serem observados na o primeiro contato, né, quando chega até nós. E os pais em casa também perceber isso. Se não tem a deficiência física visível, né, ou daqui a pouco da linguagem, enfim, os pais começam a observar, né, o porquê que essa criança se perde quando pede alguma coisa, né, o porquê que ela repete sempre os mesmos assuntos. Isso são sinais que já pressupõem uma possível deficiência intelectual, né? Um atraso, porque a deficiência intelectual a gente só dá o diagnóstico depois dos 6 anos. Então, é possível. Muito bem. Letícia. O que os pais começam a perceber em casa, né? Ou às vezes por orientação de um pediatra, ou o que eles vão vendo na criança mesmo.
o atraso das habilidades, da aquisição das habilidades motoras. Então, às vezes, aquele bebê que demora um pouquinho para controlar a cervical, para segurar a cabeça, que chega lá nos 4 ou 5 meses, ainda não consegue, que demora mais para rolar, para sentar. O caminhar também é uma coisa que preocupa muito, né? Porque chegou com 1 ano e meio ainda não caminha, é normal, não é? Então, muitos pais, ou às vezes muitas pessoas até falam que cada criança tem seu tempo, mas nem sempre é assim, né? Claro que cada criança, a gente tem que comparar o desenvolvimento da criança com ela mesma, né? Mas a gente tem que ficar atento para esses sinais, porque pode sim estar acontecendo um atraso significativo no desenvolvimento dessa criança, desse bebê, né? Que seja encaminhado mais cedo também, né? Muito bem. Até posso contribuir, a gente hoje tem ferramentas que nos auxiliam para acompanhar, né, o desenvolvimento da criança, né? A gente falando do método Denver, dos testes psicológicos, a gente tem um que é o SON-R, que consegue mensurar um pouquinho da capacidade cognitiva, né? Então, essas ferramentas hoje nos auxiliam muito para a gente ver os marcos do desenvolvimento e se essa criança está com atraso ou não. Então, eles são bem importantes. Mas é um trabalho progressivo, né, Aqui, meninas? Karine, Pode falar, doutora Carolina. se eu puder acrescentar um pouquinho aqui, eu acrescento principalmente a participação do pediatra desde a sala de parto, né? Então, a importância do neonatologista nesse primeiro atendimento ao bebê, a importância do parto hospitalar, da assistência médica ao parto, para que a gente garanta condições a esse recém-nascido de uma oxigenação adequada, uma avaliação precoce adequada, que esse recém-nascido seja acompanhado pelo pediatra, pelo neonatologista nas primeiras 24 horas de vida e depois nas consultas de puericultura, que é muito importante, que é justamente o pediatra é o primeiro profissional que vai olhar para essa criança e vai ver se essa criança está cumprindo, como as meninas disseram, com todas as etapas do seu desenvolvimento, se aquilo que ela está apresentando é adequado para aquela fase dela. Se ela apresenta alguma deficiência, vai poder identificar e orientar também muitos exames. Nós temos deficiências causadas por erros inatos de metabolismo, que são identificados através do teste do pezinho. Então, a gente tem um diagnóstico super precoce e as intervenções mais precoces ainda. E aí, mais importante ainda, como a gente discutia ontem no grupo, e vou elogiar as meninas, eu aprendi muito mais com elas, porque eu acredito que eu tenho que acrescentar, mas essa intervenção precoce, quanto antes, e eu não sabia que a RAPAI fazia um trabalho tão cedo, realmente, o resultado é muito bom, né? Então, a gente pode realmente ter resultados, e a criança, felizmente, ela tem uma plasticidade muito grande, e aí é muito importante a gente trazer justamente essa questão do diagnóstico precoce. E a família não negar, né? Alguém já postou ali nos comentários que muitas vezes as famílias negam essa possibilidade de diagnóstico, e a gente vê essa negativa desde a situação que a gente diagnostica intraútero. Quando nós temos alguma malformação ou já alguma síndrome genética identificada intraútero, muitas vezes a família nega esse diagnóstico e não quer buscar, não quer confirmar o diagnóstico, e aí vai negando por um bom tempo depois dessa criança nascida, e aí muitas vezes a gente chega nas intervenções já um pouco tardiamente, se perde um tempo valioso. É importante, Karine, eu vou acrescentar, né, nesse momento gestacional que foi identificado, estar encaminhando para o auxílio psicológico, né, porque o profissional que vai contribuir, que vai auxiliar, que vai acabar apoiando essa família é o psicólogo, né, então a gente sabe que se vive um processo de luto, né, quando se tem uma notícia
que não é o que a gente esperava, né? Porque a gente gesta 9 meses esperando uma criança perfeita, né? Então, que seja encaminhado essa família para o profissional de psicologia, para que ele possa ter esse primeiro amparo, né? Dar esse primeiro amparo. Né? E essa questão da negação faz parte, né, Jenny? Porque é um misto de sentimentos, de emoções que essa mãe, que essa família vai enfrentar, né? Então, muitas vezes, né, as pessoas de fora acabam julgando, falando porque não buscou, porque né, não foi para o atendimento, mas a gente precisa entender, nós, enquanto profissionais da psicologia, a gente tem essa compreensão de saber que essa mãe está passando por um processo de luto, né? Mas por que luto se o bebê não morreu, né? Mas o luto da idealização do filho saudável, do filho perfeito, né? Ela não estava preparada para ter uma criança com deficiência, né? Então, né, a gente enquanto mãe também, né, não só enquanto profissional, se colocar, ser empáticos, né? Como você iria lidar com isso, né? Como é para essa mãe ter essa notícia, né, da criança com deficiência? Então, ela vai negar, ela vai se culpar, ela vai ficar revoltada às vezes, né? E por isso que a Jenny diz, né, a Jenny, que tem que buscar apoio, porque sozinha às vezes não vai dar conta de elaborar esse luto, né? E é um processo que é doloroso, que é demorado também, né? Então, às vezes, antes, né, da criança, né, ter o atendimento ou em conjunto, né, é importante que essa família, que essa mãe, que esse pai também tenham o atendimento e também tenham esse suporte para conseguir elaborar esse luto e para aceitar a criança com deficiência. E aceitar o processo, né, que vai ser um processo, às vezes, vitalício, né, às vezes vai ser um processo que pode levar à alta quando não é muito grave, né, então, aceitar que eu vou estar convivendo com essas pessoas também é um paradigma para essa família, que até então não tinha, né, então, como é que eu vou estar levando lá que só tem crianças com deficiência e o meu não demonstra isso, não aparece. Então, estar quebrando esses paradigmas, né, com essa família também é importante, isso faz parte do processo de aceitação, né, é bem importante. Uma coisa que a Jennifer comentou agora sobre estar levando meu filho, mas ele não tem nada, né? Então, é importante que as famílias saibam que a gente trata os sintomas que a criança está apresentando, independente de ela ter ou não um diagnóstico naquele momento. Mas o quanto antes a gente iniciar essa intervenção, menos problemas essa criança vai ter no futuro. Então, tudo bem se chegar lá com uma idade mais avançada, 2 anos, um pouco mais, a gente aplicou testes e percebeu que realmente não tem né, uma deficiência intelectual ou algo mais relevante, tudo bem, que bom, mas ele atingiu o desenvolvimento típico e foi liberado, né? Então, é importante saber disso, que mesmo sem ter um diagnóstico formado, um diagnóstico dito mesmo, é importante que se trate os sintomas que a criança vem apresentando. Concordo plenamente com a Letícia. E lembrando que a PAI, Karine, ela tem um programa chamado Estimulação Precoce, que ela atende crianças de 0 a 6 anos de idade. Isso que a Letícia falou é muito importante. Não significa que as crianças que frequentam esse nosso programa, elas têm deficiência, porque ao final dos 5 anos e 11 meses, a equipe multidisciplinar vai fazer uma avaliação dessa criança. Para vocês terem a noção, gente, como é importante a informação, no ano de 2012, a PAI tinha neste programa 22 crianças matriculadas. Hoje, nós estamos com 80. E cada vez mais eles estão vindo mais cedo. Então, hoje nós temos 5 turmas de 40 horas que atendem um programa de estimulação precoce. Então, o quanto é importante buscar antes, para prevenir esses prejuízos e para que não se agrave. Como também ainda recebemos crianças que vêm com 3, 4 anos de idade, tardio. Então, quanto antes for levado e superado tudo isso, melhor vai ser para a criança. É um ato de amor mesmo. Como a Karine falou antes,
Lembrar que não importa a opinião dos outros, o que importa é o desenvolvimento da criança, do seu filho. Isso é que é importante. Não vamos esconder. Vamos em frente, vamos ouvir os terapeutas, né? Vamos ouvir os médicos. Isso que é importante. O restante, a gente corre atrás. O importante é ouvir e procurar ajuda. Muito bem, Viviane, obrigada pelas colocações, todas as meninas. A gente não vai perder, como se diz, né, o ditado popular, o fio da meada aqui, porque a gente tem comentários que fazem sentido com o que nós estamos trabalhando aqui, ó. Por exemplo, esse comentário da Rose diz o seguinte: e a dor emocional é tão grande que os pais não conseguem perceber a deficiência, né? E andando um pouquinho mais à frente, a gente tem um comentário da Simone que diz assim: o luto é eterno, mas a esperança é o que nos conforta. Aí nós vamos entrar num tema que a gente gostaria muito de destacar nessa noite: o preconceito, né? As limitações não nos impedem de dar e receber amor, mas o preconceito sim. Na verdade, nós temos preconceito, então a gente até pode ter os nossos filhos, né? Mas não identificar neles por preconceito que algo precisa ser trabalhado. Meninas, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso. E depois a gente entra no assunto, então, de que existe uma diferença no tratamento de crianças que são estimuladas cedo, né? Assim que identificado, ou nesse comecinho, para aquelas crianças que entram, que são provocadas ao estímulo mais tarde, né? Como, por exemplo, 5 ou 6 anos. O que vocês têm a nos dizer sobre essa questão do preconceito? O que nós, sociedade, precisamos entender sobre isso, né? O que nós precisamos respeitar e aceitar e lutar, meninas? Posso falar? Então, pode falar, Edneia, fica à vontade. Eu sempre costumo dizer que hoje a gente está trabalhando a inclusão porque em um momento teve a exclusão, né? Então, antigamente, quem teve famílias, né, quem conhece um pouquinho, né, eu tive, né, o meu tio com deficiência, antigamente era feito o quê? Era excluído. Ele não ia para a escola, ele não convivia em sociedade, não tinha direitos, né? Então, foi excluído as pessoas com deficiência. Então, por isso que hoje a gente está tanto lutando, né, e promovendo a inclusão. Primeiro ocorreu a exclusão, agora a gente precisa fazer a inclusão. Né? Então, comparando, né, com antigamente, as pessoas com deficiência conquistaram, sim, né, o seu espaço, conquistaram muitas coisas, né? Mas ainda precisamos lutar muito. Ainda tem muito preconceito, né? Mas ele tem síndrome de Down, né? Ou então, a mãe que em vez de a gente, né, às vezes tratar pelo nome, né? Exemplo, o Miguel, né? O Miguel síndrome de Down, né? Mas é o Miguel. Para que falar o Miguel síndrome de Down, né? E a gente vê alguns comentários assim, alguns julgamentos, né? Daqui a pouco assim, né? Mas ele vai na PAI, mas por que ele vai na PAI? Né? Ou algum comentário assim maldoso, né, que assim magoa muitas mães, né? A gente, né, Jennifer, que atende as mães, elas nos comentam que às vezes parece que é um comentário, né, tolo, mas para elas magoa muito, né? Ele ainda não caminha, ele ainda não senta, né? Então, para a mãe que tem essa criança com deficiência, que tem a criança com atraso, machuca muito essa mãe. Ela já está passando por um processo de aceitação, de luto, como a gente vinha falando, né? E ainda comentários assim, né? E as pessoas às vezes acabam comentando, falando sem pensar, né? E nas próprias escolas, né? A gente trabalha muito a questão da inclusão. A gente vê que as escolas também trabalham, e é bacana, assim, quando a gente vai para as escolas, que elas tratam as crianças todas iguais, né? Que a criança com deficiência faz a mesma atividade, vai para o mesmo passeio que as outras vão, né? Só que, às vezes, as pessoas que não têm conhecimento, que não convivem com uma criança com deficiência, acabam fazendo alguns comentários que não são legais. E eu vejo também a questão do ver a criança, né? É o ver a criança. Aquela criança é uma criança. Ela tem sentimentos, ela tem vontades de brincar, ela tem tudo que outra criança tem, né? Dentro da sua condição. A gente tem condições, né? Cada um tem o seu. Então, ver esta criança, o preconceito hoje, ele está nisso. Não é visto a criança, é visto a deficiência, né?
E isso machuca mesmo, machuca essas mães, machuca essas famílias, né? E a importância deles estarem conosco, né, quanto equipe, enquanto profissionais, e a gente dar o suporte, ter a empatia que a Edneia comentou antes, ser empático com eles para poder auxiliar, né, nesse momento, dar esse suporte, auxiliar eles quando vem o comentário de como lidar com esse comentário, lembrar eles que eles têm um filho e que esse filho é deles, e que isso não vai mudar. Isso é importante. E nós também, como profissionais, somos responsáveis por essas crianças e mostrar a elas que elas podem brincar, elas podem ir para a escola. Ela talvez é uma criança que precise de uma cadeira de rodas, mas ela vai estar na escola da mesma forma. E a gente mostrar isso para os profissionais que vão estar lá com ela, com os professores. Aqui a gente tem muita essa ligação com os professores, eles nos buscam para receber orientações do que podem fazer, o que pode melhorar a qualidade do ensino deles para essas crianças também. Então, eu acho que a gente também tem que mostrar isso, que eles são capazes de tudo que uma criança dita normal também faria, né? É verdade. Parabéns, meninas, é isso mesmo. Vamos entrar, então, na questão de entender um pouquinho melhor, né, como é feito o tratamento, como é feito o cuidado com essas famílias. Não são só mães, né, são pais, são irmãos, então é todo um envolvimento social que vocês trabalham, então, talvez diretamente com a criança, né, com os bebês, com as crianças, mas também tem todo esse elo que é trabalhado junto, né? Que é confortado junto, que é cuidado, enfim. A gente vai falar sobre isso agora. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de pedir para vocês, para que uma de vocês nos expliquem quais seriam essas deficiências mais comuns, né? Porque a gente conhece muito a síndrome de Down, né? Mas ela é um tipo, né? A gente tem também a questão do autismo, que por vezes a gente não percebe, não vê. Então, gostaria que vocês descrevessem um pouquinho para abrir os olhos das pessoas que nos veem e nos assistem agora. Quem pode falar? Então, Karine, muito importante a tua colocação. Hoje a gente é visto o síndrome de Down, que é o mais conhecido, mas nós temos o distúrbio do espectro autista, e nós temos muitas crianças que frequentam a PAI, estão nas escolas também. Muito importante a colocação das meninas da inclusão escolar. Essas crianças, na maioria, estão frequentando as escolas. Então, temos paralisados cerebrais, que alguns usam cadeira de rodas, como a Letícia falou, né? Nós temos crianças que têm microcefalia, hidrocefalia, associados também. E a deficiência intelectual, você olha para as pessoas e não está escrito deficiência intelectual. Você percebe um atraso na comunicação, porque ela inicia o diálogo, mas ela não termina, ela repete muitas vezes. Então, eu vejo que a deficiência intelectual, as meninas podem até me ajudar, ela é menos perceptível ao olho. Então, assim, enquanto tem um pouquinho de alterações no comportamento, como autismo, que tem alguns comportamentos, é mais percebido, o Down, pelas características, é percebido, paralisia também. Mas eu vejo que a deficiência intelectual quando você entra em contato direto, é que você percebe. Por isso, da importância dos primeiros sinais, né? E como a doutora Caroline colocou sobre a plasticidade, o cérebro tem essa capacidade na primeira infância, até os 6 anos. Então, quanto antes a gente identificar esses sinais e tratar, estimular, o cérebro vai estar conseguindo se regenerar, né? E suprir a falta daquela área que está em déficit. Então, a importância de perceber isso, dos pais perceber e trazer, é o que vai fazer a diferença lá na frente. Não vai ser uma DI grave, não vai ser uma DI severa, né? Vai ser um atraso, às vezes, né? Quando é bem sutil, ou até uma deficiência intelectual leve, e a pessoa vai conseguir ter uma vida funcional, bem, né, vai conseguir socialmente lidar com as principais
situações do dia a dia. Então, é bem importante o precoce mesmo da deficiência intelectual. E, geralmente, só é vista lá com 6, 7 anos que foi para a escola. Então, lá começa a aparecer várias questões, né? E aí é encaminhado. Mas aí se perdeu um tempo precioso, né? Do aprendizado, da capacidade do cérebro ter essa regeneração, vamos dizer assim. A regeneração. Quero fazer uma pergunta para a Letícia. Só quero fazer uma pergunta para a Letícia, aproveitando esse gancho. Quais seriam, então, Letícia, na sua visão, né, como reabilite, fisioterapeuta, quais seriam os sinais de alerta para esse atraso, então? Quais são os sinais de alerta para que os pais saibam quando procurar ajuda e talvez ainda antes desses 6 anos, né, que seria já um tempo mais arriscado? Sim. Então, muitos sinais de alerta para o atraso no desenvolvimento seriam, como eu comentei antes também, a falta, a demora na aquisição das habilidades motoras, né? A falta de contato visual, às vezes é uma criança que não fixa o olhar na mãe, né? Nos familiares, uma criança que tenha alguma hipersensibilidade, ou é hipersensível ao toque ou algumas texturas, que não fica à vontade, né? Com sentindo algumas texturas. E também a questão da linguagem, né, é bem importante também, essa demora ou atraso na aquisição da linguagem, e vendo de uma maneira geral, todas as formas que a criança apresenta o quadro, que leva a um atraso geral, né, no seu desenvolvimento, mas também que dificulta, às vezes, a visão dos pais, né, porque fica alguma coisa mascarada, que nem como as meninas comentaram, nem sempre uma deficiência intelectual está associada a uma dificuldade motora. Então, é uma coisa que vai levar um tempo um pouquinho maior para se aparecer, né? Até porque, né, Leti, algumas crianças, os pais respondem por elas. Então, o que acontece? Já percebe que tem um atraso, mas está ainda em processo de negação desse atraso, né? É porque o pai falou tarde, é porque a mãe, né? Então, está nesse processo. E aí, quando ele vai, alguém percebe algo, os pais tentam suprir aquela dificuldade da criança, né? Isso. E aí demora mais ainda para ser percebido. Por isso, do olhar, né, quando vem para o profissional olhar como um todo, para que essa deficiência, para que esse atraso, não vamos usar deficiência até os 6 anos, né? Para que esse atraso seja percebido, falando cognitivamente, né? Não fisicamente, falando cognitivamente. Uhum. Não sei se direto mais alguma coisa, enfim, mas eu acredito que seja mais ou menos... É aquela coisa do tempo, né? Toda criança tem seu tempo, vamos esperar, mas a gente não tem tempo para ficar esperando, né? É muito importante que essa criança receba uma estimulação precoce, né? Uma coisa também que fica bem perceptível, assim, até mesmo para os pais que podem observar na criança com algum tipo de atraso, é a questão do tônus muscular. A criança mais hipotônica ou mais hipertônica, né? Então, uma criança mais molinha ou a criança que insiste em reações posturais, né? Que entra muito em padrões reflexos, também é um sinal de alerta para alguma desordem, né, do neurodesenvolvimento. Então, é sempre importante também estar avaliando e procurando um profissional para entender o que está acontecendo. Muito bem, meninas. Enquanto vocês falavam, a gente exibiu algumas imagens, né, de como são feitos esses tratamentos nessas crianças, que também é muito semelhante ao que a PAI realiza, né, meninas? Desse cuidado de vocês com esses multiprofissionais. Então, a gente aproveitou para exibir como é feito esse trabalho. Bom,
Aproveitando também essa questão que nós estamos falando dos sinais, eu gostaria de perguntar para você, Letícia, para complementar, quem avalia o desenvolvimento infantil e quando? Então, quem está capacitado ou está apto para ajudar essas famílias num primeiro momento de dúvidas? Sim, então, como a doutora Caroline e a Jennifer também já comentaram, a questão da plasticidade da primeira infância. Então, o quando é que o ideal seria já assim que percebe algum sinal no comecinho do desenvolvimento da criança, né? Que começa a perceber algum atraso, já ser encaminhado. Geralmente, a criança vai ser encaminhada pelo pediatra, né? Que é o profissional que tem mais contato com esse bebê. Porque a gente vai avaliar depois que ele chegar aqui, que foi encaminhado por algum profissional ou que o pai percebeu alguma dificuldade, né? Então, ele vai chegar na clínica, ele vai ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, com um fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo. O pedagogo também é muito importante nesse processo, né? Se for uma criança que está em processo de aprendizagem também, e também a gente faz os encaminhamentos, aplica testes, faz as avaliações e faz encaminhamentos para o neurologista, percebendo alguma alteração, né, no desenvolvimento neurológico da criança. E claro que os profissionais, eles não vão segmentar essa criança, né? Mas cada um precisa fazer a sua avaliação específica, dar o seu parecer, para que em equipe a gente consiga tratar essa criança como um todo, né? E traçar o melhor plano de tratamento para ela. É dessa forma que acontece na PAI também, não é, Edneia e Viviane? Contem pra gente um pouquinho desse trabalho multidisciplinar que vocês realizam lá. Tá, eu vou Então, começar um PAI, pouquinho falando, Edi, pode eu falar, Vivi. só queria fazer uma ressalva, como a gente falou, que todo esse encaminhamento que a Letícia falou que é dado, então lembrando que nós temos os mesmos atendimentos na PAI, né, ofertados gratuitamente. Então, a família chega, nós temos a tríade, educação, assistência social e a área clínica SUS, que é saúde. Então, quando se chega com um encaminhamento médico, nós passamos para a nossa assistente social, a Vânia, que faz essa triagem com a família, e aí após é encaminhado. Aí eu vou passar a palavra para a Edi, que ela vai explicar como coordenadora da clínica como que funciona lá, Edi. Então, para chegar até nós, para chegar ali para a triagem com a Vânia, a gente solicita que a criança venha com encaminhamento médico, seja de um pediatra, de um médico de uma unidade de saúde. A Vânia, então, realiza a triagem. Após a triagem, então, é marcada a avaliação inicial, que é com toda a equipe multidisciplinar, a gente realiza juntos, né? E, posteriormente, daí faz a avaliação individual, né? Cada profissional faz dentro da sua área, com os seus métodos, com os seus testes, né? E após isso, então, é averiguado, né, qual é o atendimento que a criança precisa, qual é a área, né, específica que ela precisa do atendimento. Ela frequenta, então, 2 vezes por semana, ela faz a matrícula, frequenta, então, 2 vezes por semana o pedagógico, né, que é a pedagoga que vai estar estimulando também, e os atendimentos, né, com toda a equipe, o terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga, e também nós temos daí os atendimentos na ecoterapia, né, onde toda a nossa equipe também é multidisciplinar, mais o Álvaro, que é nosso ecoterapeuta, fazem um trabalho maravilhoso, que é a terapia com os cavalos. Temos a hidroterapia também, temos o protocolo do Pedia Suite. Então, a gente vai analisando, né, o contexto, a criança, o que é melhor para ela, o que ela está necessitando, e a gente vai encaixando ela nos atendimentos. E também fazendo os encaminhamentos, que nem as meninas da Reabilite falaram, né, um neuropediatra, daqui a pouco para um geneticista, né? A assistente social faz todo esse amparo de encaminhamento do BPC, se a família se enquadrar, os direitos da pessoa com deficiência, o atendimento para a mãe, para o pai, quando necessário, orientação para a família. A gente vai até nas escolas, vai até nos CMEs também, estar orientando as professoras, né, de como trabalhar, fazer uma troca, ver como a criança está se comportando lá, né? As professoras também vêm até a PAI
né, ver como a gente atende, daqui a pouco a gente passa uma orientação, né, uma criança que tem uma dificuldade para ficar sentada, então a gente faz adaptação de uma cadeira, as meninas da físio fazem a indicação, e a terapeuta ocupacional também, da cadeira de rodas, a gente tem a oficina de órteses também, né, onde é feito órteses tanto para membros inferiores quanto para membros superiores, né, aquelas botinhas, né, que alguns costumam dizer, né, e também, né, para as famílias que não têm condições, digamos, de fazer com um profissional que precisa pagar, a gente faz na APAE mesmo, então tem a terapeuta ocupacional e as 2 fisioterapeutas que têm o curso, e elas fazem as órteses e são fornecidas gratuitamente. E temos uma parceria também com a Unimed, né, onde a Unimed nos fornece guias médicas todo mês, e a gente fornece essas guias para as famílias, né, faz os encaminhamentos, daqui a pouco para um pediatra, para um especialista, né, que a criança necessitar, então a gente marca a consulta e faz o encaminhamento. Muito bem. Doutora Caroline, uma pergunta para você agora. Estamos ou não estamos bem assistidos em Concórdia? Estamos, não é? Deu, agora estamos escutando, né? Então, sim, Karine, felizmente nós estamos muito bem assistidos aqui na cidade. Eu confesso para vocês que eu descobri muito de ontem para hoje pelo contato com as meninas, né? E saber que a gente, numa cidade do interior de Santa Catarina, uma cidade com 70 e poucos mil habitantes, a gente consegue dar esse suporte para as famílias e toda essa assistência e esse estímulo para as crianças é muito impressionante. Realmente, a ecoterapia, a hidroterapia, eu tenho algumas pacientes minhas que as crianças frequentam e são só elogios a esses tratamentos. Né, que é com os cãezinhos. Também, né? Então, realmente é algo muito impressionante e é muito satisfatório a gente poder escutar e ver a eficácia desses tratamentos e ver a dedicação dessas instituições, as parcerias que a gente consegue formar são muito importantes. Isso, o fato da gente poder estar conversando sobre isso hoje, trazendo à tona um assunto que é muito tabu, que ainda tem muito preconceito, muito medo. Então, a gente poder conversar e tirar o medo, tirar o preconceito, mostrar para as pessoas que isso existe, que faz parte do desenvolvimento de uma sociedade, a gente poder tratar todas essas crianças como vocês falaram antes, né, não esconder mais, trazer essas crianças para dentro da sociedade, todo mundo poder tratar e lidar com elas de uma maneira igual, isso é muito importante. Muito bem colocado. Excelente, meninas. A gente ainda tem alguns assuntos breves para colocar aqui, para acrescentar a nossa transmissão, como, por exemplo, a questão das mídias digitais, né, que foi uma sugestão da própria PAI, da Viviane, da nossa psicopedagoga e também diretora da PAI, sobre como isso tem influenciado, né? Mas antes de falar sobre isso, enquanto isso, você pode pensar em como nos ajudar com esse tema, Vivi, abordar aqui. Eu gostaria de falar com vocês também sobre a questão da prevenção de acidentes que podem provocar algum tipo de deficiência, porque às vezes está tudo bem, e algo acontece, como a gente viu, né, recentemente, um caso aqui na nossa cidade que deixou todas as pessoas sensibilizadas, né, um choque elétrico, algo pode acontecer e pode mudar a rotina dessa família. O que fazer nesse momento, né? Quem que gostaria de falar sobre isso? Então, Karine, eu vou expor sobre essa questão das mídias que você falou e depois a gente pode entrar, as meninas podem contribuir nessa questão dos acidentes domésticos que podem acontecer. Então, assim, as mídias, a gente sabe que durante o sono das crianças, então, vocês viram que o primeiro ano é crucial. O nosso cérebro, no primeiro ano de vida da criança, triplica o seu peso, porque as conexões neuronais, elas aumentam tanto, como diz o Dr. Felipe Calil, fica mais pesado que o corpo inteiro, porque a plasticidade, ele vai se desenvolvendo.
Então, o adequado, gente, é 2 horas antes de dormir, ser desligado tudo, televisão, não usar celular, nada. Na verdade, antes dos 2 anos de idade, é comprovado cientificamente que ele traz prejuízos ao desenvolvimento infantil das crianças. Por quê? O que que acontece? Essa luz azul que é emitida tanto pelo celular, iPad, o que a gente usa para as crianças antes dos 2 anos de idade, ele acelera a questão do cérebro, o funcionamento dele, que a criança fica tipo pilhada, fica ligada na bateria. Então, não é legal, porque foi comprovado já que tem alterações cerebrais, tá? Porque o desempenho do QI, a funcionalidade cai, está tendo alterações na comunicação. Então, vocês vejam que assim, ó, 2 horas antes de dormir, nós estamos falando de crianças acima de 2 anos. As de baixo de 2 anos não se deve oferecer, porque isso não vai agregar no desenvolvimento nada. Então, assim, ó, desliga, senta com a criança no tapete, brinca com uma massinha de modelar, conta uma história. Hoje eu vejo assim, ó, o celular, a iPad virou a chupeta infantil. Antigamente nós tínhamos a chupeta que era o cala neném, hoje nós temos as mídias digitais. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque não favorece as crianças, tá? Então, isso, a questão da melatonina é comprovado que ela ajuda a sedimentar os neurônios. Então, olha quanto é importante esse repouso, esse descanso para as crianças, tá? Então, essa questão também dos acidentes domésticos. Então, infelizmente, o que a gente vê hoje, assim, a prevenção começa na rua. Eu até comentei com as meninas essa semana. Hoje, gente, atravessar a rua com fone de ouvido ou atento ao celular pode trazer um acidente. E esse acidente pode ter um trauma. Então, assim, nós falamos de APA e prevenção, mas hoje qualquer pessoa que se envolve num acidente de carro, que se envolve num acidente de trânsito, em casa, né, um choque elétrico. Então, assim, olha quantas notícias tristes a gente vê na televisão, crianças que vão tirar carregador de celular da bateria, ou a própria bateria do celular que acaba explodindo. Eu vi essa semana em São Paulo um menino que veio a óbito. Então, hoje nós temos que ficar muito atentos, porque pode ter uma lesão cerebral muito grave, né, casos que a gente vê, que a criança fica neurovegetando, em alguns casos, precisa de terapia, precisa de físio, precisa iniciar do zero, aprender a andar, a comer, a ter a tecnologia assistida com a fono para se comunicar. Então, isso hoje é uma preocupação muito grande com esses cuidados, até porque nessa situação que nós estamos dentro de casa, e muitos pais estão trabalhando ao mesmo tempo que estão com as crianças em casa também. Então, tem que redobrar a nossa atenção a esses cuidados. Meninas? Eu acho que é pertinente, Leite, tu tá com isso. Pode falar, Jennifer. Eu acho pertinente também colocar a questão dos próprios pais, né? Os pais também estão na mídia, os pais também estão muito no celular, né? E às vezes esses filhos acabam ficando, né? E é num desses descuidos que acontece a queda daqui a pouco numa piscina, né? O choque elétrico, a própria queda de um lugar mais alto, né? Porque a criança ainda não tem isso desenvolvido, depende da idade, então eles não têm essa noção de altura. Então, eu penso que é bem pertinente a gente focar no pai, né? Esses pais que estão em casa, esses cuidadores, quem está com a criança, estar com a criança, né? E não na mídia, como a gente vê muitos, né? Então, uma colocação breve. Se eu puder acrescentar, pode falar, Letícia. Como a Vivi falou, né? Então, é uma deficiência adquirida, né? Que muitas vezes a criança fica com um quadro irreversível
né? Então, o cuidado é importante. É claro que a gente sabe que a gente não consegue estar de olho em tudo, né? Mas são sequelas que depois não tem como reverter, né? Como reverter, né? E importante, meninas, a gente falar sobre essa questão da prevenção desses acidentes que podem provocar um tipo de deficiência intelectual múltipla, né? Para que a gente também se atente a que, assim como antigamente, né, as famílias, me parece que tinham mais cuidado com as crianças, né? Orientações, não mexe com isso, cuida disso, hoje em dia está tudo muito mais permissível. Essa questão das mídias digitais que a PAI traz para a gente, importante também, porque não sei se vocês têm acompanhado, mas está chegando a internet 5G, né? Essa tecnologia 5G, que traz aí uma consequência muito grande para a nossa saúde, inclusive, para aquelas pessoas que estiverem muito ligadas a isso. Então, isso também é uma questão de uma nova informação que nós vamos ter que estudar, né? E com certeza a questão da deficiência intelectual e múltipla pode ser uma consequência dessas novas tecnologias. Não tem que vai ser possível analisar, não se tem como saber ainda, né, que tipo de acometimento tudo isso pode trazer, como o próprio Covid, né? Não se sabe muita coisa do que ele vai provocar nas pessoas que contraíram a doença daqui a um tempo, não é, doutora Caroline? Então, a questão da prevenção é muito importante. Pode falar, doutora. Justamente isso, Karine, a orientação da prevenção primária, muitos sabem e executam, né, fazem exames pré-natal, consultas, tudo isso. A prevenção da deficiência adquirida, muitas vezes a gente tem que ficar batendo naquela tecla, precisa protetor de tomada, precisa tela nas janelas, produtos de limpeza não podem ficar em frascos inadequados, armários de medicação devem ser trancados ou altos. Então, muitas vezes essas famílias, elas se preocupam com aquilo que é hereditário, que é congênito, que vem da gestação, mas esquecem desse cuidado que a gente precisa ter depois que a gente tem uma criança em casa. E isso vale para a casa dos avós, vale para onde essa criança fica numa babá ou com uma cuidadora, e vale principalmente para a casa dessa criança. A criança, ela vai testar limites, né, faz parte do desenvolvimento, mas a gente tem que estar atento e tem que providenciar, e muitas vezes a gente precisa dizer para esses pais, olha, tem que providenciar um protetor de tomada, tem que providenciar uma grade, uma tela nas janelas, né, porque a criança, ela vai testar os seus limites, e é num segundo de desatenção que os acidentes importantes acontecem e que as deficiências podem ser adquiridas. Então, a gente tem que lembrar, a piscina tem que ter grade, tem que ter tela, dentro das possibilidades, ensinar essas crianças os riscos também, né, de uma queimadura, o fogão aceso, o uso da faca. Então, muitas vezes a gente vê que os pais realmente acham, aquela cultura de que acontece com o vizinho, não acontece comigo, né? Sempre acontece com alguém, mas comigo não vai acontecer. E a gente tem que bater muito nessa tecla, dessa prevenção da deficiência adquirida também. Muito bem. Eu acho pertinente colocar a questão do andador, que muita criança tem acidentes com o andador em escadas, né? O andador já não é mais recomendado, a Leti pode falar melhor sobre isso, e os pais, às vezes, colocam no andador por uma questão de comodidade, ele está ali, porém esse andador vai, ele é de rodinhas e ele vai, e a gente, às vezes, acontece os acidentes também com eles, nas escadas, enfim, né? Então, eu acho que é bem importante dar uma olhadinha para esse andador aí, que não é mais recomendado. E além do andador, né, meninas, a questão das cadeirinhas do carro, né? Bebê conforto, cinto de segurança, cadeirinha e assento de elevação adequados conforme a idade e o peso da criança. Não é só pela multa, né? É para a gente salvar a vida e evitar as deficiências no caso de um acidente, muitas vezes acidentes bobos,
freadas bruscas em que os adultos não sofrem nada, mas essa criança pode sofrer um trauma importante dentro do automóvel. Perfeito, doutora, perfeita colocação. Meninas, eu quero aproveitar essa oportunidade, nós já estamos caminhando ao final da nossa transmissão, já estamos a 1h11 conectadas, a gente conversa e tem tanta coisa boa para falar, né? Mas nós temos uma pergunta especial da Franciele Gasperini, e ela quer saber mais sobre autismo. Eu gostaria que vocês explicassem, porque somos leigos no assunto, né, é chamada deficiência intelectual, autismo, meninas? É chamado de transtorno do espectro autista. Ele pode vir com a deficiência intelectual como comorbidade, né, quando for um autismo mais grave, mas não é regra que tenha deficiência intelectual associada. Tá? Isso. A gente gostaria de saber, então, sobre o autismo, porque ele tem fases, né, meninas? Uma fase mais leve, uma fase mais... Ou são ciclos, né, que a criança pode se encaixar. Gostaria que vocês explicassem um pouquinho mais sobre isso, talvez. Letícia, você pode falar sobre isso para nós? Vamos abrir o microfone da Leite aqui. Vai lá, Leite. Tenta abrir. Ok. Foi. Na verdade, não são fases, né, do autismo, são graus, né, ou níveis dentro da classificação dos autistas. E elas variam, as pessoas conseguem identificar em casa, no dia a dia, esses sinais tão possíveis. Acho que a dúvida da Franciele Gasperini em relação a isso, né? Como identificar, quais seriam esses sinais, né? Sim, na verdade, o familiar vai perceber alguma diferença, né, na criança, no contato visual, na interação social, né? Talvez se a Jane quiser falar um pouco sobre o que a psico avalia mesmo, né? Que é mais voltada para avaliação psicológica também. Então, o autismo hoje, né, alguns neurologistas, alguns estudos também dizem que já pode ser identificado desde bebê, né, o autismo. Porém, ainda a gente acaba recebendo essas crianças mais tarde, né, com 1 ano e meio, 2 até 3 anos. A criança que fica mais quietinha, a criança que não busca uma interação nem com o familiar, nem com crianças da sua idade, a criança que apresenta algum movimento repetitivo, sorrisos aleatórios, né? Então, tá lá paradinha, não tem nada de graça e solta um sorriso. Então, são pequenas características que já vão surgindo, né? Já com 1 aninho, 1 ano e meio, já dá para perceber bem isso, né? Mas acaba, às vezes, sendo aquela criança quietinha, ele não me incomoda, ele tá ali quietinho. Então, vai perceber lá no CMEI, lá na escolinha, quando for, os professores começam a observar que essa criança não interage. Então, aí é encaminhado, o primeiro alerta geralmente vem da escola, né? Que aí é encaminhado para o pediatra ou para o neuro, ou até mesmo para a equipe multi, tanto da APAE quanto da clínica, né? E aí a gente começa a fazer as avaliações. Um outro aspecto que também chega bastante é a questão da linguagem. Então, quando a criança não fala, né? Chega a 2 anos e pouco e não está falando. Então, ele busca né, o auxílio, a ajuda da mãe, do pai, de quem está por aí, pela mão, não faz a interação do contato visual, né? E aí os familiares buscam porque não está falando, já tem 2 anos, enfim. A fono começa com essa avaliação, encaminha para psicologia, para terapia ocupacional, que são as 3 áreas que vão estar avaliando a questão dos aspectos comportamentais, dos aspectos sensoriais e da linguagem, para, posteriormente desta avaliação, encaminhar para um neurologista já com um laudo, com um parecer diagnóstico, né, com uma hipótese diagnóstica, e o neuro vai, então, fechar se é ou não. Às vezes eles
pedem mais tempo de terapia antes de fechar esse diagnóstico, né? E às vezes, quando é bem perceptível, quando é visível, esses sinais, o neuro já fecha, sim, e a gente começa, então, com a intervenção efetiva, né? Mais ou menos seria isso. Obrigada, Jennifer. Joia. Temos mais uma pergunta sobre isso, mas você já respondeu, a Bruna, né? Como identificar esse autismo nos bebês. Então, você já falou sobre isso. Daqui a pouco a gente pode, quando terminar a live, você pode rever, Bruna, quais são esses primeiros sinais que identificam, ajudam a identificar essa síndrome do espectro autista, né, meninas? Meninas, então, eu acredito que seria isso. A gente quer encerrar essa transmissão lembrando, né, da nossa identidade nessa semana em toda a cidade de Concórdia, da Unimed, na região, sobre as limitações que elas não nos impedem de dar e receber amor, mas o preconceito nos impede. O preconceito nos impede de dar, de receber amor, de auxiliar e cuidar dos nossos filhos, de perceber que há uma deficiência intelectual, né, nas nossas crianças, de compreender esse novo mundo e não conseguir ajudar. Então, gostaria de agradecer vocês, as meninas da Reabilite, que é uma clínica especialista nesse trabalho multidisciplinar. Jennifer e Letícia, obrigada a vocês, um ótimo trabalho sempre. E a Unimed segue sempre parceira dessa instituição importante, tá bom? Isso aí. Obrigada, Karine, né? Obrigada, Unimed, pelo convite e por proporcionar essa troca, né, de experiências com profissionais capacitados e um assunto tão importante, né? Eu também queria deixar um abraço especial e agradecer a toda a equipe de profissionais aqui da clínica, que diariamente estão aqui, fazem um belíssimo trabalho e eu sempre falo que realmente fazem a diferença na vida das pessoas e de todas as crianças que são atendidas aqui. Boa noite a todas e obrigada a todas pela troca de experiências. Obrigada, Letícia. Obrigada, Jennifer. Obrigada, Obrigada. você. As meninas da PAI, a Edneia e a Viviane. A Edneia, que é neuropsicopedagoga, e a Viviane, que é psicopedagoga e diretora da PAI. Edneia, você é mãe, pelo que eu entendi, você é mãe de uma criança que possui deficiência, é isso? Não, só usei como exemplo. Você usou como exemplo, muito bem. Você é mãe do Miguel, então, né? Isso. Muito bem, muito bem. Edneia e Viviane, obrigada. Muito carinho pela PAI. E a gente continua sendo solidários e participativos. Contem com a gente sempre, com a Unimed e com a Sociedade de Concórdia, viu? Não tenham medo, ou enfim, de pedir ajuda. É para isso que nós estamos aqui, não é, meninas? Nós que agradecemos mais uma vez. Eu gostaria de agradecer imensamente e convidar a todos que não conhecem o nosso trabalho, Karine, que vão até a PAI, porque vão se surpreender. Porque lá nós temos parquinho infantil, temos quadra de esporte, é como se fosse uma escola. Então, assim, para desmistificar um pouco essa visão que se tem de que quem frequenta a PAI, né, esse é preconceito. E dizer que amem os seus filhos, a falta de afeto prejudica, a falta de estímulos prejudica qualquer criança, não só as que podem vir a ter alguma deficiência. Então, prestem atenção e dediquem um tempo para contar uma história, para brincar com seu filho, que isso faz parte do desenvolvimento para todas as crianças. A gente agradece a parceria da Unimed, que está sempre conosco, né, Ed? E dizer que todos os profissionais da PAI, a gente tem um imenso carinho pelo trabalho que a gente realiza, a gente está sempre buscando aperfeiçoamento para oferecer um trabalho de qualidade e digno para todos que frequentam a nossa instituição. Obrigada por tudo. Obrigada, Pai, por cuidar das pessoas, né? Cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes e dos nossos adultos também. Doutora Carolina. Karine, pode falar. Quero deixar como sugestão para as mães, para as famílias de crianças com deficiência, como atraso, para assistir um vídeo chamado Bem-vindo à Holanda. É um vídeo muito legal, onde compara ter uma criança com deficiência como se tivesse programado uma viagem para ir para a Itália, né? Aí programou todo o roteiro, a roupa que ia precisar lá na Itália, enfim. E, de repente, quando chegou na Itália, eles falaram bem-vindo à Holanda.
né, comparando que, né, programou para ter uma criança saudável e chegou uma criança com deficiência. Aí no começo, né, essa família se desespera, não quer, não, né, não aceita, porque eu tinha me programado de ir para a Itália, e como eu estou na Holanda, né, mas com o tempo começa a ver que na Holanda também tem coisas maravilhosas, também tem coisas lindas, também tem muito amor. Aí deixar a minha mensagem que, né, indiferente se a criança tem deficiência ou não, ame seu filho, dê carinho, dê amor, dê dedicação, né, que você, pai, você, mãe, você, família, vocês são fundamentais no desenvolvimento dessa criança. Obrigada, querida. Doutora Caroline, obrigada por representar todo o time de médicos cooperados da Unimed nessa semana nacional, né, específica desse assunto de conscientização. Obrigada. Obrigada, Karine. Mais uma vez, obrigada às meninas. Eu aprendi muito com vocês. E eu reforço novamente que o fato da gente poder conversar sobre isso, discutir, debater, tirar dúvidas, é a primeira fonte que a gente precisa para poder buscar e evoluir tanto no tratamento dessas crianças como na conscientização dessas famílias. Agradeço imensamente mais uma vez a Unimed pelo carinho, pela oportunidade, e acho que a live foi nota 10. Muito obrigada pelo convite, parabéns, meninas. Muito bem, meninas. Eu quero exibir algo aqui para a gente encerrar nossa transmissão, algo muito especial, que já rodou nas redes sociais, se eu não me engano, mais de 50 mil pessoas visualizaram, tá? Mas a gente vai mostrar aqui para que vocês, nossas convidadas, possam rever, possam assistir e desta forma a gente encerrar essa transmissão e lembrar a todos que as limitações não nos impedem de dar e receber amor, mas o preconceito sim. Vamos assistir então e conhecer essa preciosidade chamada Agnes, que estrelou essa campanha da Unimed em Concórdia e que contou com o apoio então da PAI e da Reabilite nesta semana para informar, porque informação pode ser conhecimento sim, se nós nos dedicarmos e irmos a fundo. Então, que seja mais uma oportunidade da gente demonstrar e receber esse jeito de cuidar que a Unimed, que a Reabilite, que a PAI oferece para a sociedade de Concórdia. Vamos assistir então, meninas. Meu nome é Agnes, tenho 17 anos, possuo deficiência cognitiva e aprendi a viver sozinha para me conectar com meu amigo Sul. As limitações não nos impedem de dar e receber amor. O preconceito, sim. Muito bem, muito bem. O preconceito, sim, essa foi uma homenagem. Cuidar de todos, esse é o plano. Uma homenagem da Unimed em Concórdia. Uma homenagem, então, a todos, né? A todos que passam por isso, ou que precisam superar, precisam entender e respeitar. Meninas, tenham uma excelente noite, obrigada pela presença aqui e nos vemos em breve. Que o trabalho de vocês continue essencial e especial. Beijos para vocês. Até a próxima oportunidade. E a todos vocês que nos assistiram ao vivo nessa noite, que estavam com a gente aqui na transmissão, obrigada. A Unimed é isso, tem um jeito diferente, um jeito especial, um jeito de cuidar a Unimed de toda a comunidade. Sempre que possível a gente volta com novidades, com transmissões e com campanhas especiais para tocar o seu coração. Porque cuidar de todos, esse sim é o nosso plano, tá bom? Tenham todos uma boa noite e obrigada pelo carinho. Até mais!